Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Aqui, Silvia Curado, sua host deste programa, que traz hoje uma conversa especial. Hoje a gente vai receber convidados importantes que entendem tudo sobre Legal Operations. Então, a gente vai começar apresentando a bancada de hoje. O nosso primeiro convidado é formado em Direito e está construindo uma carreira focada em desenvolver áreas jurídicas. Se auto-intitula um ávido por inovação na área do direito e com essa convicção, hoje ocupa o cargo de Legal Ops na Gympass. Ele ainda é vice-diretor da comunidade CLOB, Comunidade de Legal Ops Brasil, e é um prazer te receber aqui, Guilherme Tossi. E aí, Silvia, muito obrigado. Enfim, é um super prazer estar aqui com o Paulo, com o Coelho. Bom, eu trabalho na Gympass atualmente, né? Eu sou Legal Ops, eu fundei a área de Legal Ops e cada vez mais a gente está estruturando isso lá dentro da empresa. Eu já trabalhei em Legal Tech, já trabalhei em escritório, em departamento jurídico de empresa, né? Com função jurídica também. Então, super prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. E do meu outro lado, ele é um experiente advogado da área corporativa. Desde o começo da sua carreira, ele trabalha para potencializar os resultados dos departamentos por onde passou. E toda essa sua experiência levou ao cargo de Legal Operations hoje do Mercado Livre. Ele ainda é professor da PUC Minas e um estudioso do tema, sendo associado da CLOC, uma comunidade global de especialistas focados em redefinir o negócio do direito, e da Associação Brasileira de Jurimetria, além de ser presidente da CLOB, Comunidade de Legal Ops Brasil. Seja muito bem-vindo a esse podcast, Paulo Silva. Obrigado, Silvia. É um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer estar falando aqui com o Guilherme, com o Paulo, com o Coelho. Eu comecei minha carreira, na verdade, muito focado em controladoria, né? E eu trabalho com gestão jurídica desde 2013, propriamente dito. E ao longo dos anos nós fomos aprendendo, a gente foi estudando, né, essas ferramentas de gestão, estudando, né, esses modelos de gestão, e até que a gente acabou encontrando aí o Legal Ops, né? A nossa área de Legal Ops do Mercado Livre. Ela já tem 4 anos já, é uma área como Legal Ops 4 anos, né? Em 2020 ela se tornou uma área Latam, né? E desde então a gente tem trabalhado esses aspectos de eficiência, né, de escala dentro do Mercado Livre, sempre com uma visão regional. E é muito bom estar aqui com vocês, estar aqui entre amigos, né, para falar sobre esse tema. E aqui no PG, aqui deste lado, a gente também tem convidados do PG. Ele é um entusiasta da tecnologia e da inovação e nos últimos anos vem se dedicando a desenvolver tecnologia como forma de elevar a qualidade dos serviços jurídicos. Aqui no PG ele é Head de Legal Operations e de Inovação Jurídica e Tecnológica. Ele também é o founder do BrainLaw, um hub de soluções que conecta tecnologia, fluxos e pessoas em um único ambiente. Que bom te receber aqui mais uma vez, Gustavo Coelho. Olá, Silvia. O prazer é meu estar aqui de volta. E nesse episódio muito legal que a gente vai falar sobre Legal Ops, com 2 expoentes aqui do mercado que estão fazendo acontecer aqui. E será um prazer contribuir, né, com o nosso conhecimento aqui e aprender bastante aqui com o Paulo e com o Guilherme aqui, com as experiências dele. Obrigado aí pelo convite. E fechando a nossa bancada de hoje, ele é um advogado gestor da área de Legal Operations aqui do PG. Ele foi o responsável pelo desenvolvimento da célula de peticionamento eletrônico e hoje faz a gestão de 47 escritórios correspondentes em todos os estados, que tem uma performance medida pelo nosso BI com uma qualidade média de 97%. Muito bom te receber aqui de volta, Paulo Henrique. Obrigado, Silvia. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com o Paulo, com o Guilherme. Eu acho que eu estou aqui para aprender e tomar uma aula, né, com vocês. Vou contribuir um pouquinho contando a história da criação e do desenvolvimento aqui da área de Legal Ops no PG. A gente ainda tem caminhado aí bastante e acredito que vai ser um ano chave aí na nossa história. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, para começar a nossa conversa, eu vou pedir para vocês definirem o que é, de fato, um Legal Operations. Para quem ainda não está familiarizado com esse tema, como que vocês definiriam?
Vamos lá, né? Eu acho que se a gente tivesse que fazer tem uma definição que eu acho que é a mais clássica que a gente encontra ali no Clock, né? Que é o conjunto de pessoas, processos de negócio, né? Que objetivam dar maior eficiência aos departamentos jurídicos, né? E esse conceito do Clock é ainda muito baseado em departamentos jurídicos, né? Aplicando práticas comerciais e práticas de administração à atividade jurídica. Mas eu confesso que eu gosto talvez de trazer isso um pouco para algumas palavras. Então, quando a gente está trazendo o conceito de Legal Ops, eu acho que a gente precisa ter em mente algumas palavras. Que palavras são essas? A primeira palavra é eficiência, né? O Legal Ops ele deve ser conceituado como uma área ou como um conjunto de operações, né, que vai objetivar a eficiência do departamento, a eficiência do escritório em relação a seus clientes, né? A outra palavra é escala, né? Então acho que o Legal Ops é o departamento que vai buscar, né, ferramentas que permitam a escalabilidade, né? E acho que duas palavras que vieram, acho que principalmente depois da pandemia, ou durante a pandemia, foi o Legal Ops como responsável pela manutenção do negócio, né? A gente percebeu que empresas e escritórios que não tinham áreas de Legal Ops sofreram muito mais para se adaptar a essa nova realidade. É uma realidade do home office, né? Então, quando você tinha uma área ali que já pensava em como trabalhar os aspectos digitais, quando você tinha uma área que já pensava ali, que já vinha pensando em como aportar tecnologia para essas empresas, para esses escritórios, né? E me permita dizer, acho que vocês são um bom exemplo disso, né? Foi muito mais fácil lidar com essa nova realidade, né? E aí o quarto elemento que eu gosto de trazer para esse conceito, por assim dizer, é que se a gente pegar tudo isso, né, todo esse conceito do clock, a gente está falando de eficiência, de escala, de manutenção da operação, mas eu gosto sempre de dizer o seguinte: o Legal Ops existe para facilitar a vida das pessoas. É para isso que existe Legal Ops, né? Eu gosto sempre de destacar por que a gente tem que fazer Legal Ops, por que é preciso pensar Legal Ops, por que é preciso praticar Legal Ops. Porque, veja, o tempo é curto, né? A gente não cria tempo, a gente não inventa tempo, né? Os recursos são escassos e as pessoas precisam fazer aquilo, né, que as diferencia das máquinas. E o que as diferencia das máquinas é a criatividade, né? Então, todas essas outras coisas que podem ser feitas através de automação, através de uma revisão de processos, buscando eficiência, isso torna a vida das pessoas melhor. Isso permite que as pessoas, de fato, se destaquem naquilo que nos diferencia das máquinas, que é a nossa capacidade de criar. Acrescentar, que Legal Ops é muito visto como direito e tecnologia, né? Tem muita gente que associa a palavra de operações jurídicas com tecnologia. Você sempre tem que envolver um braço tecnológico, pensa num desenvolvedor. E para mim, Legal Ops está muito mais ligado a processos jurídico-comerciais para facilitar, escalabilizar o negócio, do que propriamente você colocar tecnologia. Porque se você tem um processo hoje em dia que não funciona, já não funciona no sistema, não funciona na planilha, não funciona no papel, não funciona na prática, você traduzir isso para dentro de um sistema, você só vai ver mais ainda que não funciona mesmo. Então, ajudar e criar esse ambiente, né, de processos jurídico-comerciais para melhorar a relação do jurídico com outras áreas e o jurídico entre si, como o jurídico trabalha, é o caminho, enfim, que eu vejo que faz muito sentido do Legal Ops seguindo dentro de um jurídico de uma empresa. E a tecnologia, Gui, ela nem cabe, né, em qualquer tamanho de escritório, né? A maioria das ferramentas que a gente tem hoje não cabe em qualquer lugar, mas uma revisão completa de fluxo e de pessoas, de perfil de pessoas, cabe em qualquer lugar. Eu acho que eu só acrescentaria aqui a questão da importância do Legal Ops fazer o link da área jurídica com o business, que é o que o Guilherme falou. Acho que isso é um papel importante do Legal Ops, é trazer que muitas vezes a prática jurídica ela pode se distanciar um pouquinho do negócio, né, propriamente dito, mas o Legal Ops ele traz isso para linkar, né, direito e negócio, né? Então eu acho que é o ponto que o Paulo e o Guilherme colocaram, de facilitar a vida das pessoas para que o negócio melhore, evolua, e o Legal Ops tem esse papel
trazendo inovação. Tecnologia é importante isso que o Gui falou, porque sempre que fala em inovação, o pessoal pensa em tecnologia, né? E a tecnologia é a última coisa, né? A gente está, por exemplo, com um projeto no escritório para rever toda a nossa parte de BI, só que a gente começou lá atrás estruturando os dados, né? A gente ficou 6 meses trabalhando em um projeto manual de estruturação de dados, de ver se o que eu estou extraindo faz... Porque não adiantaria eu colocar a tecnologia naquilo que ele ia ler informação que não está completa, né? Então, acho que esse ponto é importante, porque o Legal Ops é estratégico para melhorar o business, né? E fazer o jurídico conversar com o business de uma maneira fluida. Eu vejo muito dessa forma. É um trabalho de tradutor, né? Eu era engenheiro jurídico numa Legal Tech e a gente falava que o trabalho, na verdade, era muito mais de você conseguir traduzir para o time técnico o que o jurídico queria e fazer o meio de campo comercial do que propriamente você criar coisas. Você tem empatia e entender de todos os lados, né? Eu vou pegar essa fala do Coelho do Guilherme, que assim, me lembra muito a fala de um professor que eu gosto muito, que é o professor Clóvis de Barros, né? E quando perguntam a ele se ele é um professor, ele fala, não, eu não sou professor, eu sou explicador, né? E acho que o papel do Legal Ops vai muito nessa linha que vocês dois colocaram, né? Ou seja, é de fazer com que o jurídico não perca, né, essa percepção do negócio, ou seja, né, de que ele não se perca dentro da prática jurídica e falar, não, a gente tem aqui o negócio, tem as metas estratégicas da companhia, né, como é que a gente está trabalhando, principalmente pela parte de analytics, medindo ali os indicadores, se estão de acordo com os indicadores estratégicos e tudo mais, e fazer esse papel de conexão com as outras áreas, né, esse papel realmente de tradutor, né, de ser esse explicador, né, desse mundo jurídico com as demais áreas da companhia e das demais áreas com a companhia com o mundo jurídico, né, com a área. Eu acho que é isso mesmo. E só complementando, em escritório de advocacia esse desafio é até maior, né? Porque o nosso business é o que a gente opera ali, né? Então a gente acaba tendo que ter a área de Legal Ops. Aqui a gente tem uma visão de que a nossa área de Legal Ops tem como cliente os nossos times internos, que são os times jurídicos, e também os times externos, que são os departamentos jurídicos dos nossos clientes, né? Então, esse desafio nosso de ter essa visão de negócio é grande aqui, porque eu preciso, da mesma maneira, atender o meu cliente interno, que é meu parceiro de trabalho aqui, e o meu cliente externo operando de uma maneira eficaz, eficiente, etc. aqui dentro. Então é interessante esse ponto. E multiplicar também, né, Gustavo? Multiplicar os fluxos, ser um facilitador de tudo que a gente não aprende na faculdade, trazer isso para o universo jurídico, fazer, por exemplo, a gestão do conhecimento, que é algo que a gente tem que olhar sempre, né, ainda mais para os advogados. Então a gente tem que ter esse olhar de saída de uma área que era um suporte para uma área que é absolutamente estratégica. Bom, acho que de conceito a gente está bem servido por aqui. Então, eu queria pedir para vocês pontuarem um pouquinho como é que vocês estão enxergando, de maneira geral, o mercado de Legal Operations hoje. Eu acho que a gente está num momento muito legal para o mercado de Legal Ops, né? A gente caminhou, como o Paulo colocou na introdução, a pandemia acelerou um pouquinho aí a importância da área de Legal Ops para as estratégias dos departamentos jurídicos e dos escritórios, né? É um momento que a gente tem enfrentado muitos desafios em termos de tecnologia, de estratégia, de pessoas, mas tem muitas oportunidades, né? Internamente no escritório, está dentro do nosso planejamento estratégico ter até o final do ano a nossa área de Legal Ops totalmente independente, inclusive em termos de serviços e produtos oferecidos para o mercado, né? A ideia nossa é atuar como uma plataforma de gestão jurídica corporativa para o mercado, podendo entregar não só a prática jurídica, mas também as atividades de terceirização de Legal Ops, consultoria em inovação jurídica, analytics, tecnologia. Então a nossa visão como escritório de advocacia, né, é ter essa plataforma integrada e podendo atender o nosso cliente dentro daquela necessidade, daquela dor que ele tem, e não apenas na prática jurídica propriamente dita, né? Então acho que é um momento de muitas oportunidades,
né? A gente vê as empresas também, os departamentos jurídicos se movimentando em relação a isso, principalmente os mais estruturados, né? Tendo sua área de legal ops, buscando trazer o que é estratégico para essa área, não sei, como a gente estava comentando antes, né? Não é simplesmente uma área de controladoria jurídica, não que isso não seja importante, mas é uma área de estratégia, uma área que vai ajudar na gestão da empresa, na gestão do negócio, e a gente, como prestador de serviço jurídico, tem que estar apto a atender essas necessidades que o mercado está surgindo. Então, na nossa visão como prestador de serviço, é isso que a gente vê aqui, né, com o time do Paulo, com o nosso time aqui, que a gente está se estruturando para isso. Bom, e de Legal Ops falando também, o que eu vejo um pouco de mercado, né? Lá fora existe muito Legal Ops, fora do Brasil, já existe há algum tempo, existe, enfim, empresas que têm cargos mais altos de gestão dentro de Legal Ops, mas algo que eu vejo muito no Brasil, principalmente, enfim, durante a pandemia mesmo, que eu vi que foi algo muito crescente, cada vez mais tem vagas de Legal Ops e cada vez mais é mais difícil achar uma pessoa para integrar essas áreas de Legal Ops. E aí começa várias discussões, eu já fiz muito benchmark para entender. Bom, eu vou contratar um Legal Ops, essa pessoa já tem que ter trabalhado no Legal Ops, essa pessoa tem que ser um engenheiro, tem que ser um gerente de projetos, essa pessoa tem que ser um advogado, e isso tem sido muito difícil assim, de entender e calibrar e saber dosar. Recentemente, enfim, eu fiz um processo seletivo dentro da Gympass, a gente foi contratar um Legal Ops. Eu entrevistei gente que estava saindo da faculdade e não sabia o que queria. Ou tinha gente que já sabia muito de Legal Ops e queria se aprofundar mais. Eu entrevistei advogado que cansou dessa carreira tradicional, formal, jurídica e estava migrando. Conversei com gente que, enfim, já estava há muito tempo de mercado, queria dar uma repaginada, sabia que isso era o futuro, mas não sabia nem o que era Legal Ops. Então, eu tenho visto vagas abrindo, eu tenho visto o mercado se movimentando bastante, esse tema cada vez mais, enfim, a gente está falando disso agora no escritório. Cada vez mais isso latente, mas é muito difícil você saber entender, né, qual profissional você quer que seja um Legal Ops, ou quem você vai contratar, ou qual é a carreira que eu tenho que seguir para ser um Legal Ops. Então, eu sou formado em Direito, eu não tenho OAB, eu trabalhei, enfim, em escritório, empresa, mas faz uns 3, 4 anos que eu estou nesse mercado de Direito e Tecnologia, de Legal Ops, enfim. E é muito difícil, né, essa decisão, essa tomada de carreira, o que você quer seguir, qual que é a linha que um Legal Ops deve fazer. Porque é difícil você saber, bom, se eu estivesse num escritório tradicional de advocacia, eu ia me graduar, eu ia fazer uma pós de processo civil, eu ia, enfim, trabalhar 15 anos e ia virar um sócio. No Legal Ops é muito diferente isso. E você vê isso muito refletido nas pessoas que buscam por Legal Ops, ou nas pessoas que querem entender por Legal Ops. Então, o mercado está muito latente, mas eu sinto ainda que tem uma dificuldade de entender. Não tem um certo ou errado, acho que é muito cedo para dizer, mas tem esse percurso, né? Não sei se o Paulo tem alguma coisa nesse sentido, mas não tem uma linha, não é algo linear essa carreira de Legal Ops. Não, eu acho que quando a gente fala, vamos lá, né? Quando a gente fala de mercado, eu acho que como você pontuou, Guilherme, como o Coelho pontuou, acho que assim, a gente está num momento em que as empresas e os escritórios estão olhando para a Legal Ops, né? Então todas elas, de alguma maneira, elas estão buscando ou tentando se posicionar, dizendo que trabalham com Legal Ops, que eu tenho aqui um Legal Ops. Em alguns casos isso é verdadeiro, em outros casos talvez seja algo muito mais cosmético do que realmente Legal Ops, como a gente pontuou aqui em termos de conceito inicialmente. Mas eu acho que existe um movimento nesse sentido de realmente de ampliar essas posições para Legal Ops. O que eu percebo é que, porém, ainda não se busca muito, ou melhor, né? A busca é feita muito por analistas, né? Então, assim, é difícil você ter uma posição de head de Legal Ops, né? Você não e aí quando você vai entender um pouco como é que como é que a área de Legal Ops está ligada, a quem essa área de Legal Ops está ligada, aí você, não, eu sou ligado ao contencioso, e aí eu me questiono se é o melhor, né? Porque
a gente sempre fala, né, da questão da necessidade do Legal Ops ser uma área que atue de maneira sistêmica, né? Então, quando você atrela o Legal Ops a uma área de prática específica, há um risco de que esse Legal Ops de fato não potencializa a eficiência, né? Porque ele não vai conseguir entender como é que as ferramentas, como é que as pessoas, como é que a tecnologia se comunica dentro do universo. Então, quando a gente olha ali para a carreira, ou melhor, para esse mercado, eu percebo que a gente encontra esse tipo de, ainda isso, ou seja, uma busca muito por analistas, né? Mas não vejo ainda uma busca forte por pessoas que pensem em estratégia de Legal Ops, né? Por pessoas que foquem em estratégia de Legal Ops, né? E acho que essa tua provocação aí, Salso, é da verdade, cara, porque assim, é muito difícil você... algumas pessoas me perguntam, né? Eu ouvi você falar sobre Legal Ops, eu li alguma coisa, li um artigo, o que eu tenho que estudar? Eu falei, cara, se você me disser o que você tem que estudar, me conta. Né? Porque eu também vou estudar, porque e o que eu percebo hoje, né, óbvio, isso eu tô a partir da minha experiência, né, é que o profissional de Legal Ops ele vai sendo construído numa combinação de conteúdo, claro, né? Então assim, bem, se eu sei que uma área de Legal Ops tem uma das suas competências é projetos, então eu vou querer entender de gestão de projetos. Se eu sei que uma competência de Legal Ops é gestão de fornecedores, é gestão financeira, eu vou querer entender de gestão financeira e gestão de fornecedores, né? Se eu sei que uma competência é fazer gestão de conhecimento, como o Paulo falou, poxa, eu vou querer entender um pouco quais são as ferramentas de gestão de conhecimento, né? Mas não só isso, né? Você vai ter que procurar isso de maneira pulverizada, né? Você vai ter que procurar isso de maneira pulverizada, mas isso também se dá muito pela tua experiência, né? E você assumir alguns desafios que às vezes não são tão claros assim, né? Eu costumo dizer que, usando aqui um ditado popular, né? Filho de coruja não tem pai, né? É como o pessoal costuma dizer. Mas o ponto que eu falo, dentro dos departamentos e dentro do escritório, a gente tem muita coruja. A gente tem muita coruja. E um caminho para você começar a desenvolver o teu background em operações legais, talvez seja o pai dessas corujas, adote essas corujas. Porque, normalmente, as corujas são as operações. Né? Geralmente as corujas são as operações, são aquilo que o advogado tem dificuldade de fazer, é a planilha, é a conciliação, é o relatório de provisão que o cliente pede e que, meu Deus, a gente não consegue. Então, esse tipo de coisa é que, de certa maneira, vai formando o background do profissional de operações. Mas voltando, né, eu acho que eu divaguei um pouco, mas voltando à questão do mercado, eu acho que a gente vive um bom momento para o mercado, mas ainda está latente. Eu acho que a gente tem aqui algumas posições que precisam ser melhores pensadas. E sim, é um desafio porque não existe, né? Você procurar um advogado tributarista é mais fácil, né? Então você coloca ali advogado tributarista, tantos anos, né? Eu tenho, né? Agora, realmente, você vai procurar um analista de Legal Ops, o que vai definir muito o perfil é a tua necessidade, ou seja, você precisa, talvez, de alguém da área de analytics, então você vai ter que, talvez, procurar um profissional que tenha esse background. Você precisa de um profissional para a área de processos, você vai ter que procurar alguém com esse background, que necessariamente não vai ser um advogado. Acho que por isso que eu acho que é um momento importante, né? Porque é um momento de oportunidades, né, Paulo? Então, isso está sendo construído, né? Então, e a gente não pode, e é interessante que eu estive lá na Legal Week e eles estão tendo essas mesmas discussões lá, do momento do mercado, quais as skills que eu preciso para estar, né? Como desenvolver o mercado de Legal Ops, qual é o papel fundamental que tem ali dentro. Então é um momento interessante de oportunidades que eu acredito muito que a gente tem que... É igual aconteceu alguns anos atrás, quando começou a se falar de compliance, né? Então, a compliance, como aí gerou toda aquela demanda relacionada a compliance, colocaram áreas de compliance e isso se consolidou, né? Então, acho que é algo que vai gerar uma oportunidade, mas perfil do profissional, não sabemos, né? E só complementando, Gustavo,
é uma construção, né? A gente tem desenhado aí esse cenário, acredito que todo mundo que esteja aqui nessa sala atua fortemente nisso para construir e desenhar. No começo eu fui um pouco relutante assim de pensar e falar Legal Ops porque eu pensava que eu tinha que ter ali a aderência, eu tinha que atuar nas 12 competências ali da Clock, eu sabia que eu não tinha todas as 12 ali embaixo do braço, mas eu acho importante ter essa construção, e mesmo que a gente ainda não tenha todas as 12, a pessoa do meu lado, ela tem ali a próxima, e assim a gente agrega, ainda que nem tudo dentro do Legal Ops é uma fase de construção. Aqui no PG a gente começou essa área muito com as operações, fazendo gestão de correspondentes, fazendo gestão de dados, toda a parte de cadastro de processos novos, e isso foi uma construção de Legos, e a gente foi agregando ali novas áreas e novas frentes. Hoje a gente tem aí orgulhosamente 8 frentes, aí a gente em breve completa todas, né? Eu acho que com esse posicionamento de vocês, eu vou puxar a minha próxima questão, que é perguntando quais são as frentes que são gerenciadas por um time de Legal Operations. A gente sabe, né, vocês citaram aí as 12 competências, e se tem umas frentes que se destacariam no Brasil mais do que outras? Quem começa? Olha, eu acho que nós temos sim algumas frentes no Brasil em que é mais natural você começar o teu Legal Ops. Então, vamos lá, um fato que a gente sabe que nós temos aqui no Brasil é a litigância. A nossa litigância, ela é muito grande, né? Ela não tem parâmetro no globo, né, para aquilo que a gente vive. É muito engraçado quando você vai conversar com advogados de outros países, mesmo de países aqui na América Latina, quando você fala o nível de processos judiciais que você recebe por mês, o que você tem na tua carteira, a pessoa fica espantada, ela acha que você errou o relatório, né? A primeira coisa, não, isso aqui está errado, você está mentindo. Então, essa frente, as frentes relacionadas a litígio, principalmente litígio de massa, elas tendem a ser as primeiras frentes a serem trabalhadas por Legal Ops. E aqui a gente fala desde da frente de operações propriamente dito, ou seja, como é que se dá o fluxo de cadastro, como é que se dá o fluxo de recepção desses processos, como é que se dá o fluxo de contratação de correspondente, como é que você elabora os subsídios, como é que você coloca esses processos numa esteira de acordo, como é que você faz o gerenciamento, se você está olhando, né, do ponto de vista do departamento, como é que você faz o gerenciamento dos escritórios, como é que você compara o desempenho dos escritórios. Então, eu acho que aqui a gente já tem, e isso, se eu olho para a matriz do Clock, e é importante que se diga, a gente fala muito da matriz do Clock e muito da matriz da ACC, mais porque a gente entende que essas duas matrizes, elas são, vamos dizer assim, são matrizes agnósticas, né? Porque você tem outras matrizes no mercado que são de empresas, e não há problema nenhum nisso, né? Mas a gente olha para essas duas porque a gente fala, bem, aqui são duas matrizes que são formadas a partir da experiência de várias empresas. Então, quando você fala de litigation aqui no Brasil, você já consegue olhar para a competência de BI, você já consegue olhar para a competência, né, de prática operacional, você já consegue olhar para a competência de gestão de fornecedores, né, mesmo gestão de projetos, você já consegue entender. Então, litigation é uma frente, né, litígio é uma frente que consome já, melhor, consome não, mas em que você já consegue começar o teu Legal Ops, né, bem. E eu acho que uma outra frente que eu gosto de destacar é a frente de finanças, né? O controle de orçamento, o controle a gestão do budget, no caso dos departamentos, e a gestão dos custos, no caso do escritório, ele é uma outra frente, né, que a gente percebe que aqui no Brasil, pelo menos, as áreas de Legal Ops começam muito, né, por esse caminho, né, porque realmente é uma dor muito forte, né? Assim, a gente sabe que todo ano de um lado a gente tem os departamentos jurídicos, né, tendo que reduzir budget, né, e do outro a gente tem um escritório tendo que equilibrar a precificação com o departamento jurídico pressionando e dizendo, olha, não vai ter reajuste, olha, preciso baixar aqui o honorário. Então, quando você consegue ter uma equipe de Legal Ops, tanto no departamento quanto no escritório, olhando para esse universo de gestão financeira, a interlocução fica até mais fácil, né?
Por quê? Porque aí eu consigo discutir com alguém que está olhando o preço e na outra ponta alguém que está olhando o custo. Então isso acaba sendo... Então acho que essas são talvez as duas frentes. E o que a gente vê hoje, acho que aí saindo talvez um pouco da prática diária, mas a gente já vê boas práticas também relacionadas a contratos, né? Acho que no Brasil a gente tem uma frente atuante muito forte. Eu vou não só em contratos, mas em automação de documentos também. Então a parte de automação é muito forte também dentro de LegalOps, né, hoje no Brasil. E nesse sentido de contratos, hoje em dia, onde eu trabalho, né, a gente não trabalha praticamente com processo judicial. A gente tem muito pouco, tem um volume, uma base muito baixa. Se eu falar para o Paulo, acho que é o que vocês têm por dia, né? Basicamente toda a minha base de ativos. Então, a gente trabalha muito com contrato, o foco é contrato. Toda a área, né, de uma empresa é uma área de contratos, é uma área que negocia, é uma área que fecha, seja com fornecedor, seja um contrato comercial ou até do RH. Então, o nosso volume é de contratos e tudo que a gente faz, e a área começou com uma provocação de desafogar o jurídico, no sentido de operações mesmo, né? Então, era o advogado, precisava de um advogado para redigir um contrato, fazer um contrato, mandar, ajudar o vendedor a negociar e fechar esse contrato. Então, o advogado ele tinha todo esse trabalho operacional, né, dessa frente de operações práticas mesmo, que afogava tanto o comercial quanto o próprio jurídico. Então, a provocação principal aqui, enfim, do desafio que eu tenho, é de como fazer o fluxo de contratos do começo, né, desde gerar um documento, negociar, enfim, eu assinar e depois fazer a gestão de uma forma automatizada e como repensar todo esse fluxo. Então, para mim, essa é a parte mais forte, né, de operações de contratos. Na verdade, o que queriam antes, de verdade mesmo, era a inteligência, que o Coelho comentou, todo mundo queria ter BI. Pô, eu preciso ter dado, eu preciso comprovar que o jurídico precisa de mais um advogado. Eu preciso ter dado para comprovar que eu preciso contratar mais gente. Eu preciso abrir um departamento jurídico na Itália, em qualquer país. E a gente não tinha dados. E falaram, bom, a partir do momento que eu tenho um LegalOps, eu vou ter dados. E, na verdade, não faz sentido, né? É que nem muita gente quer ter inteligência artificial sem ter uma base consolidada de operações. Pô, eu vendo inteligência artificial. Pô, mas com base em quais dados? Com base no que você está fazendo isso? Eu quero um BI. Para mostrar o quê? Não sei. E essa foi a provocação inicial, né? Eu preciso de dados. E a gente partiu do contrário. Falou, olha, não ter dados é onde eu vou me justificar, onde eu vou me basear para construir todas as minhas operações. Porque daqui a 1 ano, 2 anos, eu te trago. Falo, olha, eu tenho os dados, funciona assim, funciona assado, eu consigo ter uma previsão. Então, essa de inteligência comercial, né, enfim, inteligência jurídico-comercial é muito forte também. A gente está chegando nisso depois de praticamente 2 anos de trabalho, de muita automação, de repensar fluxos. Agora a gente está conseguindo ter. Pô, daí eu tenho dashboard, eu tenho planilhas legais, eu tenho um negócio no Tableau. E não há 2 anos atrás, quando a gente não tinha nem, enfim, um processo de trabalho definido, né? Pô, e Guilherme, você falou uma coisa, cara, que eu acho que se conecta com aquele primeiro questionamento quando a Silvia nos perguntou sobre o conceito, e foi algo que todos nós aqui falamos, né? O Coelho, o Paulo e você. E talvez agora na tua fala tenha ficado tenha trazido um elemento interessante quando a gente fala sobre a diferença do porquê o LegalOps ser estratégico. É fazer as perguntas. É não simplesmente acatar esse pedido e falar, eu preciso de um BI. Mas para que você quer um BI? Eu tenho que colocar inteligência artificial. Para que você quer inteligência artificial? Não, é porque, cara, eu escutei, eu participei do último workshop e eu vi que os caras estão fazendo coisa. Tá bom, mas... Né? E acho que aí o Paulo falou uma coisa muitas vezes, e a gente discute agora a questão de tecnologia, né? Quantos projetos de tecnologia se frustram porque a pessoa comprou uma tecnologia que na verdade ela não entendia, né? Ela não sabia, ela não achava que era para o negócio, achava que ela estava comprando um videocassete, né? E agora eu acabei de entregar a idade. Imaginando que você ia colocar que isso ia funcionar sozinho, né? Uma ferramenta de BI, né? Não, comprei uma ferramenta de BI. Cara, a ferramenta de BI ela só é um dataviz,
né? Você precisa de ter todo um trabalho, como o Coelho falou antes, de estruturar dado, né? De escovar bit muitas vezes ali, de fazer essa estruturação de dados. Só depois você vai poder falar disso. Então, esse papel estratégico de LegalOps é muito bom. É fazer essas perguntas, né? É questionar as áreas de prática, dizendo o que você quer. Porque às vezes a área está querendo um negócio, ela imagina querer um negócio, e quando você começa a propor esses questionamentos para ela, ela percebe que não é bem assim, né? Trazer uma experiência super rápida. A gente estava ali num projeto de implantação há uns 2 anos atrás de um chatbot. E a demanda que chegou para a gente foi: eu preciso de um chatbot jurídico, né? E o questionamento que a gente acabou fazendo foi assim, cara, não, né? A gente fala sempre assim, cara, e eu não gosto, às vezes, e eu tenho ficado com um pouco de receio, às vezes, quando a gente ouve falar muito de tecnologia jurídica, porque eu já começo a questionar esse jurídico no final, né? Eu acho que existe tecnologia, né? E você vai aplicar tecnologia para o jurídico, para a área médica, para a área industrial, né? E esse exemplo do chatbot foi um bom exemplo. Assim, a companhia já tinha um chatbot. Já tinha todo um framework, já tinha toda uma estrutura. A discussão era só aplicar isso, né? Era só usar aquele chatbot para aquela necessidade, né? Se a área de LegalOps não levanta a mão e faz uma pergunta, olha a gente comprando mais uma ferramenta, né? Olha a gente gastando dinheiro com um negócio que a gente já tinha. E falando um pouquinho sobre as oportunidades na visão de escritório, né? Como que a gente está se estruturando aqui da nossa área de LegalOps em termos de produtos, o que vai estar embaixo, o que está ficando embaixo desse time. Uma coisa que a gente falou que gestão e estruturação de dados, eu acredito muito na importância de ter pessoas no LegalOps, cientista de dados, que conhecem estatística, que sabe como funciona essa revisão de dados, para apoiar nas decisões que a prática jurídica precisa ter, né? Eu participei de uma palestra e a pessoa falava uma coisa importante, que era: advogado não gosta de receber pergunta que ele não sabe responder. Então é importante você ter alguém do lado dele que vai saber falar sobre estatística, sobre dados, né? Porque é algo que apoia muito a operação de uma maneira completa, né? Então essa parte de gestão e estruturação de dados, gestão de documentos, começando do básico, né, como vocês falaram, né? Então, porque muitas vezes a pessoa fala: eu quero um analytics que me traga uma tendência de qual tipo de cláusula que mais são discutidas aqui no nosso processo de contratação. Tá, mas o seu documento, ele está padronizado? Você já tem a cláusula específica revista da forma que você quer que ela esteja lá prevista no contrato? Porque só a partir daí que eu vou gerar dados em cima daquilo. Então eu acredito muito nessas etapas iniciais, né? E principalmente nós que somos aqui um LegalOps de escritório de advocacia, então eu preciso estar com o meu LegalOps dedicado para a minha prática jurídica e também para entregar o que o meu cliente quer ali, além da minha prática jurídica, né? Porque hoje, como escritório de advocacia, a prática jurídica não é mais um diferencial, né? Ela é o básico que a gente tem que entregar, né? Então a gente precisa ir no algo a mais. Eu preciso, além de entregar uma boa defesa num processo, uma estratégia jurídica técnica robusta, eu preciso entregar para o meu cliente insights de negócio, preciso indicar para ele informações que ele não tem ou que ele nem sabia que ele poderia ter, né? E a área de LegalOps tem que estar muito focada nisso. E um outro ponto importante, mais 2 pontos que eu queria falar: logística jurídica, né, que é algo que para nós é importante no escritório de advocacia. Isso está totalmente relacionado à gestão de terceiros, gestão financeira, né, tudo que está relacionado aí à área de LegalOps. E uma oportunidade muito grande para esse ano que a gente vê como escritório é a gestão de ciclo de vida de contratos. Então, apoiando os clientes desde o processo de elaboração, de mapeamento de minutas padrões, frameworks de minutas padrões, validações das minutas, até o acompanhamento com tecnologia e ferramentas de gestão de ciclo de vida. Então a gente vê isso como uma oportunidade também, envolvendo logicamente a área de prática jurídica, mas a prática de LegalOps trazendo essas ferramentas, essa gestão dentro do nosso time aqui. Só complementando o que o Gustavo falou, até questões mais básicas.
que ficaram muito evidentes aqui nesse período aí pandêmico, né? No início da pandemia, coube ao LegalOps responder, por exemplo, como as empresas receberiam os processos físicos. E coube a mim, como gestor de LegalOps, por exemplo, ultrapassar aquela faixa de não ultrapasse do cliente para retirar o malote físico dele e implantar um processo em 2 horas, porque a gente já tinha o fluxo desenhado. Então isso é muito bacana também. E tudo deve ser pensado com o objetivo fim, né? Porque é muito comum você falar, olha, eu quero automatizar os meus documentos, os meus contratos. Aí você não tem um template. E por que você quer automatizar? Eu quero fazer mais rápido ou eu quero coletar mais dados? Né? Para mim, o benefício de algumas automações que você vai colocando nesse processo é você ficar mais inteligente e não mais rápido. O mais rápido deveria ser uma consequência do mais inteligente, só que invertem a ordem, né? Falam, olha, eu quero ser mais rápido e se der eu vou ser mais inteligente, eu vou mudar as minhas operações. Então sempre ter muito claro qual é o objetivo, né? O que você vai fazer e o como você vai fazer. Bom, eu sei que vocês comentaram já por alto, mas eu queria tocar no ponto, trazer de volta a questão da carreira. Como é que vocês enxergam a função de LegalOps dentro do departamento jurídico? O advogado sai na frente na hora de uma contratação? Como é que vocês enxergam? Eu sei que vocês já comentaram aqui um pouco sobre a função, o Guilherme já deu até um exemplo, mas queria aprofundar um pouco mais esse ponto. Como é que vocês veem essa questão da contratação? Silvia, eu acredito que isso vai muito da necessidade e de qual exatamente a área do LegalOps que a pessoa tem buscado essa vaga. Se é para uma parte de analytics, por exemplo, se é uma questão de dados, eu acredito que alguém com uma formação totalmente diferente do direito ela vai sair na frente. Se é para uma estruturação de fluxo, por exemplo, de processos, talvez um advogado seja interessante, mas talvez alguém que foi da área administrativa ali, que já tenha uma formação nessa área, também seja muito interessante. Eu acredito que casa muito bem aqui algumas profissões dentro do LegalOps. O PG é feliz em ter algumas pessoas de formações diferentes ali. Por exemplo, a gente tem contadores dentro da área de LegalOps, que são as pessoas que gerenciam ali toda a parte de pagamentos. Isso para nós é uma saída mais na frente, muito mais que um advogado, por exemplo. Concordo muito com o que o Paulo tinha falado antes também, né? Qual que é o seu objetivo? Os dois Paulos falaram. De qual que é o objetivo do que você precisa de um LegalOps. Que eu acho que é muito mais difícil você contratar, e é por isso que não tem tanto também, na mesma linha de raciocínio do Paulo, de contratar um gestor de LegalOps para iniciar uma área de LegalOps, porque essa pessoa tem que saber um pouco de tudo. Quando você contrata um analista, por exemplo, um especialista, um assistente, você fala, olha, eu tenho a dor de, não sei, automatizar documentos. Eu vou pegar alguém que saiba de automação de documentos. Eu preciso de um dashboard, de um BI. Eu vou contratar alguém nesse sentido. Então você vai seguindo essa linha, né? Mas as pessoas tendem a procurar sempre por advogados, né? Você fala, bom, se tem o nome de legal, eu preciso de um advogado. Eu preciso de alguém formado juridicamente, né? E isso nem sempre é verdade. Eu trabalhava numa Legal Tech, não era numa área de LegalOps, era numa área de engenharia jurídica, de automação de documentos e etc. No começo das contratações, todo mundo procurava, né, o RH da Legal Tech, todo mundo queria, enfim, pessoas que eram do direito. Não importa se largou o direito, se estava no direito. E chegou um momento que falaram, olha, não está dando certo, a gente está contratando pessoas do jurídico para automatizar contrato e não está funcionando. Por que será? Será que o advogado, né, a pessoa, enfim, do direito tem uma pré-concepção que ela tem que analisar todos os documentos e não é a lógica formal de um documento? Pô, se eu falo A mais B é para gerar C, o advogado não tem tanta essa visão. E aí desistiram de contratar pessoas do mundo jurídico e começaram a contratar engenheiros. E eles estão contratando engenheiro até hoje. Então, eles viram que o caminho nem sempre é você buscar por advogados. Apesar de não ser de LegalOps mesmo, acho que a lógica, né, o racional é o mesmo para as duas situações. O Gui, você citou essa experiência da Legal Tech, eu comecei a lembrar aqui do Brainlaw, né, que é a Legal Tech que saiu aqui de dentro do PG. Os únicos advogados hoje da área jurídica lá que interagem no dia a dia sou eu e a Gisele, que é uma das sócias que também ela foi de corporativo, né, mas abriu a High Law e já não tem a prática jurídica há muito tempo, trabalha muito com inovação. E isso funciona super bem.
né? Hoje, por exemplo, o nosso Scrum Master, que é quem organiza toda a fila dos devs lá, ele não estudou direito. Ele fez dados, gestão de dados, ciência de dados, desenvolvimento, né? Isso é interessante. Eu lembrei disso, eu comecei a pensar, eu falei, a gente não tem ninguém lá de direito. Mas precisa ter a visão do direito, pelo menos o conhecimento de fluxo de trabalho, as dores do advogado, e aí é o papel que a gente faz para levar isso para eles, né? Eu acho que isso é interessante. E aí, respondendo sua pergunta, Silvia, falando de escritórios também, assim, não tem uma resposta. Eu acho que é difícil nesse momento, como o mercado está evoluindo. O que a gente vê de movimentações no mercado são profissionais do direito migrando para a área de Legal Ops, né? Mas já adquirindo skills diferentes. Então, cursos de gestão, analytics, dados, gestão de projetos. Eu acho que o que vai diferenciar daqui para frente quem vai estar em Legal Ops ou não são os skills que as pessoas vão adquirir nas necessidades das áreas, né? Independentemente de ser advogado ou não. A carreira do advogado já vem mudando, né? Há muito tempo, né? Já não adianta você ser um baita técnico. Antigamente, eu me formei em 2002, né? Também entregando a idade aqui, né, Paulo? Em 2002, cara, você não falava em tecnologia para o direito, né? Você tinha que ser um bom técnico jurídico, né? A prática jurídica era 100% técnica, né? Não tive, e aí não sei se na faculdade tem isso já, mas matéria de gestão, de marketing, creio que não, mas isso já está mais, as pessoas já buscam mais esse conhecimento, né? E aí quando eu saí que eu fui me ligar nisso e comecei a fazer, fiz gestão estratégica, fiz um MBA em gestão de tecnologia da informação para abrir a mente, né, e trazer essa visão diferenciada, porque a simples prática jurídica ela não traz um diferencial. Desculpa, simples prática jurídica não, porque isso é estudo pra caramba que o pessoal tem, né? Mas hoje não é um diferencial para o mercado, né? São as skills que a gente vai trazer para evoluir. Eu acho que esse vai ser o que vai dar o drive aí de quem vai vir ou não para esse mercado. Eu acho que respondendo a pergunta, Silvia, o que eu percebo é que hoje, os profissionais que trabalham com Legal Ops e que são advogados, assim como eu, né? Eu falo ninguém é perfeito, eu sou advogado, geralmente tem algum tipo de skill diferente. É difícil você encontrar um profissional de Legal Ops que a formação dele seja exclusiva, né, na formação jurídica. Então, vou dar um exemplo aqui do nosso time, né, do nosso time lá do Mercado Livre. Eu, além de advogado, sou administrador. A gente tem um supervisor que é advogado, que está tocando na frente financeira, que é advogado e contador. Trabalha com ele um analista, que é advogado e administrador. Eu tenho uma advogada que está fechando formação em gestão de projetos. E eu tenho duas pessoas que não são advogadas. Eu tenho uma pessoa que ele é cientista de dados e tem uma pessoa que é analista de processo. Então, talvez fala assim, o advogado sai na frente? Eu acho que não. Eu acho que, acho que as empresas e escritórios que estão se propondo a fazer o Legal Ops, né, entendendo de fato que é o Legal Ops, é importante que se diga isso, né, eu não acho que um advogado vá sair na frente. Por outro lado, e aí eu volto naquele meu comentário sobre a posição de head, acho que o Coelho falou isso muito bem, você precisa ter um profissional, né? Então você vai ter que buscar um profissional que combine direito com essas outras skills. Por quê? Porque senão fica muito difícil a interlocução, né? Fica muito difícil, né? Então tentar tangibilizar isso, né? Vamos imaginar que a estratégia da companhia naquele ano seja ter uma rentabilidade maior, ter um resultado financeiro melhor. Eu, como head de Legal Ops, eu vou olhar para dentro do jurídico e entender como é que eu transformo, como é que eu contribuo com isso dentro da prática, dentro da realidade jurídica. E aí eu posso olhar e falar, bem, eu posso fazer um trabalho forte aqui para redução de provisão.
Ora, para eu fazer um trabalho forte de redução de provisão, eu preciso entender quais são as fases do processo, o que é né, em que eu preciso entender, né, e olhar para quais processos eventualmente já estão em fase de execução, quais não estão, quais estão em fase de conhecimento, qual que eu posso talvez aqui. Então, perceba que esse conhecimento exato, né, a questão do risco e tudo mais. Então, perceba que esse conhecimento técnico, jurídico, ele é importante na definição da estratégia. Né? Então, talvez este profissional que vá ser o responsável pela definição da estratégia, ele vai ter que, sim, da maneira como eu enxergo, ter uma base de técnica jurídica sólida. Porém, eu entendo que hoje, na construção de uma área, você simplesmente chegar lá e falar, eu sou, né, qual a sua skill? Não, sou advogado, 15 anos, penalista, consumerista, tributarista, e aparecer um outro que talvez não tenha tanta experiência, mas que tenha outras skills em gestão gestão empresarial, em gestão financeira, em gestão de projetos, esse provavelmente vai sair na frente. Então, eu vou pegar um gancho no que você estava falando, dessa questão de como que o departamento contribui para a meta da companhia. A gente já falou aqui em alguns outros episódios, já teve alguns convidados comentando sobre isso, como que os escritórios, né, de advocacia têm um papel fundamental como parceiro de negócios das empresas. Vocês acreditam que vai ser mandatório para os escritórios estruturarem uma equipe de legal operations interna para auxiliar as empresas? E, no contrário, vocês acreditam que uma equipe de legal operations de um escritório pode suprir a necessidade de uma companhia de ter internamente um time de legal ops? Silvia, apesar aqui, falando como escritório, né, na nossa visão, é mandatório para nós termos uma área de legal ops estruturada tanto para atender a nossa demanda interna, né, que cada vez mais tem que se profissionalizar, de tudo que a gente falou aqui, de ter gestão financeira eficiente, gestão de dados e etc. E a gente vê um movimento de mercado, inclusive lá fora muito forte das Big Fours, né, operando áreas de legal ops. Aqui ainda eles não podem prestar serviços jurídicos propriamente ditos, mas a gente tem visto movimentações de profissionais importantes de mercado saindo de escritórios, saindo de departamentos jurídicos e indo para as Big Fours em áreas de legal operation, área de direito e tecnologia, etc. Né? Então, como escritório de advocacia, prestador de serviço jurídico, para nós é mandatório ter essa área, inclusive para suprir uma necessidade dos nossos clientes e atender essa demanda de mercado, né? E estar preparado para isso de uma maneira que, se meu cliente fala, poxa, Gustavo, minha área de legal ops aqui, eu sofri um aperto aqui no meu budget, eu não vou ter uma parte aqui que eu atendo disso aqui dentro, eu não vou mais conseguir fazer, mas eu não vou ter mais ninguém aqui dentro da empresa para fazer. O escritório consegue me apoiar nisso? Sim, eu consigo fazer um outsourcing disso. Então a gente acredita muito nessa flexibilidade, porque o mercado é cíclico, né? Como o Paulo falou, poxa, eu tenho uma meta da companhia para o ano que vem, vou ter uma meta de aumento de receita ou redução de despesa. Isso impacta todas as áreas, inclusive a área de legal ops. Então o escritório de advocacia tem que estar apto, no nosso ponto de vista, para fazer isso. E isso é uma tendência de mercado, né? As Big Four estão entrando. Uma das palestras que eu assisti também na Legal Week, desculpa ficar citando a Legal Week toda hora, mas é que é um negócio que está muito fresco na cabeça. A gente tinha feito o PG Partners Day aqui no começo do ano, que a gente faz no começo do ano, e depois mensalmente a gente atualiza. E um dos slides que a gente colocou pessoal, quem são nossos concorrentes, né, para todos os advogados do escritório? Os escritórios, as legal techs, departamentos jurídicos, e algumas áreas concorrem no sentido de fazer o insourcing e o outsourcing de demandas conforme a estratégia. As Big Fours, né, então PwC, Ernst Young, KPMG, etc. E lá eles apresentaram um slide a mais, né, outras grandes consultorias que estão entrando no mercado jurídico, Accenture, Oracle, Grant Thornton.
Então, várias empresas... a McKinsey, né, que é uma empresa grande de consultoria, então todas elas já entrando no mercado jurídico e com um elemento, no nosso ponto de vista, de competitividade importante, porque eles já têm relacionamento com outras áreas da empresa. Áreas financeiras, CFO, área de tax, área... né, então, para chegar no jurídico e oferecer uma estrutura de serviço completa também é grande. Então, por isso que, para nós, escritório de advocacia, é mandatório a gente ter isso, né? E como uma área de negócio, como uma área que opere negócio, que atenda o cliente, que consiga falar de igual para igual com o cliente, entenda a necessidade, faça as perguntas certas, né? E evolui essa prestação de serviço de maneira completa. E só complementando e talvez até exemplificando um pouco do que o Gustavo falou, na visão prática, Silvia, é interessante perceber o quanto que o nosso Legal Ops recebe novas demandas e agrega no negócio do cliente. Com certeza que o Paulo, que vem de uma grande empresa de varejo, eles têm lá uma tecnologia muito forte agregada, mas boa parte dos meus clientes eles solicitam novas demandas que vêm diretamente para o Legal Ops, muitas vezes dentro do fluxo, que seria até uma parte ali do core deles, por exemplo. Então, o meu Legal Ops começou ali, por exemplo, falando de uma célula apartada de cumprimentos, que a gente só fazia pedido de pagamento, de repente a gente já cuidava da logística reversa do cliente. Né, da devolução do produto ali com vício, da devolução do produto para armazém, e a gente já chegou a ser consultado até sobre a possibilidade de manter um armazém para esses produtos. Então, assim, são situações que a gente do Legal Ops responde ativamente, assim, e dentro e supre ali uma necessidade que vem de dentro da empresa. Então, a empresa ela não tinha uma área de Legal Ops, mas ela indiretamente ela utilizava toda a minha estrutura. Eu tomei esse tempo também para refletir um pouco, né, se o Legal Ops de um escritório de advocacia supriria a necessidade de uma empresa ter um departamento. E, para mim, enfim, não faz muito sentido, né? Eu entendo que a empresa tem que ter uma área de Legal Ops, assim como o escritório de advocacia, para essas áreas se conversarem, assim como uma empresa não deixa de ter um jurídico, né, para somente contratar um escritório de advocacia. Isso ocorre bastante, principalmente quando é uma empresa, enfim, do exterior, que vem para o Brasil, pega um escritório de advocacia para fazer a parte jurídica, mas eu entendo que é muito importante ter alguém responsável por Legal Ops dentro de uma empresa para fazer pelo menos um meio de campo, nem que precise de braço de um escritório ou braço de alguma consultoria. A gente usa, enfim, atualmente uma consultoria, né, que eles sempre colocam, consultoria legal, alguma coisa jurídica. A gente usa, enfim, de fora para fazer alguns trabalhos pontuais que faria muito melhor do que se a gente tivesse 5 pessoas dentro da equipe para fazer esse trabalho. Mas eu acho que é muito mais complementar do que eliminatória, né? Pô, eu preciso ter do escritório, daí eu não tenho aqui. Ou eu tenho aqui e não preciso do escritório, da consultoria. Acho que elas conversam muito. Eu vejo que, né, essa questão que você trouxe, Silvio, acho que ela abre, vamos dizer assim, a frente para uma discussão em relação ao que a gente chama lá de ASP, né, os famosos Alternative Legal Service Provider, e o quanto os escritórios aqui no Brasil, talvez, em algum momento, tenham que entender e ter algumas, né, a gente já vê isso no mercado, na verdade, né, algumas spin-offs aí de escritórios que, ainda que não tenham trazido para si essa alcunha, na prática fazem isso, né. Acho que, como é que eu vejo isso? Eu acho que eu vou muito na linha do que o Salcedo falou, no seguinte, de que eu acredito que você, a depender da empresa, você pode ter áreas de Legal Ops maiores ou menores. Mas é importante, né, que você tenha ali, principalmente porque essa área é a área que está definindo a estratégia. E vejo sim essas empresas recorrendo aos escritórios, ou recorrendo às spin-offs desses escritórios, como já acontece hoje, justamente para fazer o atendimento, né, da execução dessa estratégia.
Ou seja, olha, a minha estratégia a minha estratégia para contratos é essa aqui. Puxa, para eu executar essa estratégia, eu preciso ter esse tipo de processo, eu preciso ter eventualmente algum braço, né, vamos falar dessa maneira, né, ou preciso, de repente, fazer uso de uma tecnologia que é muito cara, que eu tenho aqui dentro, mas eu sei que aquele escritório ou que aquela spin-off tem, né? Então vou fazer uso dela, porque lá, como ela faz para mais gente, ela tem escala e o meu custo é menor, né? Então eu vejo que isso vai acontecer. Acho, inclusive, que daqui a alguns anos, da mesma maneira, quando a gente faz uma RFP de escritório hoje, antigamente a gente fazia 2 perguntas, né? Basicamente quanto é que você vai me cobrar? Né? E quando é que você me entrega? A gente fazia. Com o passar do tempo, a gente vai evoluindo, né? Então hoje a gente já tem RFP que discute até questões de diversidade, né? Você fala, não, deixa eu entender aqui como é que é tua composição societária, porque a minha empresa, ela tem um compromisso com diversidade e não tem sentido que eu tenha um fornecedor que não tenha esse compromisso, né? Ou mesmo fazer um entendimento ali de algumas... a gente teve uma situação há um tempo atrás nesse sentido, né? Foi uma grande coincidência, inclusive. Eu recebi uma proposta em um escritório e nós temos ali toda uma prática voltada para desjudicialização, para métodos alternativos de resolução de conflito. Eu recebi a proposta do escritório, coincidentemente, 3 dias depois, eu peguei um texto de um dos sócios desse escritório atacando fortemente né, os métodos alternativos de resolução de conflito. E aí você fala, cara, não é mais uma questão de preço, não, é uma questão de total não ter alinhamento com aquilo que... não está alinhado com aquilo que a gente quer. E qual a conexão que eu faço em relação a LegalOps? Eu acho que como a gente está evoluindo, né? Hoje se avalia, por exemplo, quando a gente faz uma RFP, você vai querer conhecer o parque tecnológico, né? Quais são os recursos tecnológicos do escritório e tudo mais. Daqui a algum tempo isso vai ser requisito. Você tem área de LegalOps? Como é que é a tua área de LegalOps? Como é que ela está estruturada? O que ela atende? Né? Então acho que isso vai se tornar mais um item ali na RFP que vai determinar pela escolha do escritório A ou do escritório B, né? Ou se o escritório tem um spin-off que faça isso ou não. E eu queria só resgatar um ponto relacionado à questão relacionado a essa questão dessa prática jurídica, né? da prática dos escritórios, que eu acho que o Coelho falou muito bem. Eu, particularmente, julgo fazer LegalOps em escritório muito mais desafiador do que fazer LegalOps em departamento jurídico, né? E não estou falando isso por estar na presença de escritório, já fui de escritório, mas por que eu digo isso? Porque em escritório você precisa se posicionar muito bem, porque de fato existem 2 Ops. Você tem um Ops in e um Ops out. Né? Você tem um Ops que vai olhar para dentro das tuas operações e como é que você torna essas tuas operações mais eficientes, como é que você padroniza, se atende tele, banco, indústria. Cara, como é que você eficientiza esse processo? Né? Como é que você torna esse processo desses clientes mais eficientes interno? Né? Como é que você melhora a tua escala? Como é que você melhora a tua margem? Né? E tem o Ops Out, que é isso. Né? Ou seja, é quando o cara te liga e fala, me ajuda, eu preciso de um processo de logística reversa. Então, nesse sentido, eu acho o LegalOps para escritório muito mais desafiador. Não podia deixar de fazer esse comentário. É até engraçado, Paulo, você falou e veio aqui a lembrança. É difícil, desafiador, principalmente na questão de ganhar escala. Recentemente, todo o nosso fluxo de gestão de dados, de recebimento de malotes, ele vinha num sentido de malote digital. E na semana passada, por exemplo, eu me peguei ensinando para um analista como usar a impressora para digitalizar um malote físico que nós voltamos a receber. Nós temos o fluxo, estamos preparados para isso, mas agora é um pouquinho na contramão de como a gente vinha fazendo, né? E faz parte da nossa atividade e a gente vai lidar agora com esses 2 fluxos diversos. Então, por fim, para a gente ir encerrando esse episódio, a gente de vez em quando faz um exercício de futurologia por aqui. Então, eu queria saber o que vem pela frente na área de LegalOps no Brasil e no exterior.
Bem, vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas. Na verdade, eu não sei se é o futuro, mas eu acho que já tem algumas coisas que a gente já abordou aqui. Eu acho que vou resgatar um dos pontos que o Coelho trouxe, que eu acho que é a questão das Big Four. Eu acho que eles vêm forte. Né? Eu não sei nem se gramaticalmente essa frase que eu acabei de dizer está correta, peço desculpa se não, mas vamos dizer que é isso, né? As Big Four, elas entenderam o LegalOps como um negócio, estão entendendo o LegalOps como um negócio, né? E isso muda realmente o jogo, né? Muda o jogo pela capilaridade que elas têm, pela proximidade que elas têm com grandes empresas já, pelos trabalhos que elas exercem há vários anos. Então, eu acho que essa é uma realidade. Óbvio que isso aqui vai trazer um debate forte que vai envolver, inclusive, a OAB sobre a questão regulatória. Né? Ou seja, o que essa empresa vai poder fazer, o que essa empresa não vai poder fazer, se ela, né, a gente vai obrigar, né, a se converter a gente vai obrigar a se converter numa escritório de advocacia, e você vê algumas coisas interessantes, né, nesse sentido. Eu já conversei pelo menos com 2 empresas de recursos humanos, né, e que abriram áreas de secondments para advogados, e aí não teve alternativa, ele teve que se associar a um escritório ou abrir um escritório, porque ele faz todo o processo de busca do profissional, e quando aloca o secondment, aloca naquele escritório. É isso, né? Então, acho que mas o que eu quero dizer com isso é, esses modelos de prestação de serviço alternativo jurídicos, acho que vem muito forte. Eu acho que o segundo ponto, e aí olhando muito para processo agora, eu acho que é a realidade da hiperautomação. Isso antes era talvez um pouco mais difícil, mas hoje, com a tecnologia que a gente tem disponível e que já não é mais uma tecnologia cujo preço é proibitivo, né, acho que a gente já consegue falar de hiperautomação, ou seja, a depender da estratégia da empresa, é automatizar de ponta a ponta. Né? Tem fluxos que hoje são plenamente automatizáveis de ponta a ponta. Vou dar um exemplo aqui dentro da realidade de consumo. Procon. Procon é plenamente automatizado de ponta a ponta. Né? Você já consegue extrair ali a demanda lá pelo SINDEC, já é possível através de um OCR ali, dependendo do seu negócio, em que os objetos são mais restritos, você já consegue ali ter uma visão muito clara, dependendo de como a empresa pretende responder, ela já faz a resposta, ou seja, é um processo que hoje é plenamente automatizável. Né? Então, essa é uma realidade relacionada a processos que eu acho que a gente vai estar vendo fortemente agora neste ano e nos próximos, é a questão da hiperautomação. E olhando para um viés de pessoas, eu acho que a gente vai começar a pensar a carreira de LegalOps. Eu acho que essa é um desafio, mas é algo que eu vejo que esses movimentos que a gente tem assistido de contratações vai nos obrigar a pensar a carreira de LegalOps, ou seja, como é que essa carreira se estrutura, né? Que tipo de profissionais a gente vai buscar, né? E qual vai ser e qual será, por assim dizer, o escopo de atuação, né? Vou fazer um comentário aqui, trazendo um comentário de backstage antes da gente começar a nossa conversa. Né? A gente falava sobre isso antes, né? Ou seja, e o Coelho trouxe isso, ou seja, entender essa divisão muito clara do que é prática jurídica daquilo que é prática operacional. E entender que a área de LegalOps é quem define a prática operacional. Então, o advogado, a prática jurídica, ela vai acontecer, mas ela tem que acontecer dentro desse regramento. Então, nesse sentido, acho que a gente vai começar a discutir, sim, né, agora, além dos aspectos de diversidade, de construção de equipes multidisciplinares, mas discutir muito forte agora a carreira de LegalOps. Como é que essa carreira vai ser construída? Se ela é uma carreira jurídica, se ela é uma carreira híbrida, né, se ela é uma carreira que tem mais a ver, talvez, com gestão do que propriamente com direito, mas é uma discussão que a gente vai assistir, eu acho que agora, pelos próximos 2 anos. Aproveitando esse gancho de formação de LegalOps, por exemplo, eu fiz a faculdade de Direito. Quando eu fiz a faculdade de Direito, tinha a matéria de empreendedorismo, que te ensinava a abrir 2 coisas, um escritório de advocacia ou uma barraquinha de hot dog. Eram essas 2 opções para um advogado.
Agora eu fiquei sabendo que estão ensinando o que é Legal Tech, como abrir uma Legal Tech, qual é o cenário, qual que é o mercado de Law Tech, Legal Tech no Brasil. Ou seja, mudou de uma barraquinha de hot dog, um escritório de advocacia, para começar a pensar em Legal Tech, em soluções jurídicas, não pensando no problema, pensando em soluções. Enfim, é muito interessante isso, eu concordo totalmente com o Paulo, eu tenho visto isso muito forte fora, e aqui no Brasil, entendo que é questão de tempo e da OAB, mas é essa questão de Big Four. Parceiro jurídico externo, enfim, já tem muito escritório fazendo isso. Big Four tem muito para agregar também nesse mercado. Eu tenho visto muito forte, vai vir mais forte ainda para aqui, assim como o Paulo falou que vem forte, eu concordo completamente. Só acrescentando o que eu vejo para o futuro, aqui no Brasil principalmente, a evolução muito da questão da gestão de contratos, né, do ciclo de vida de contratos. Eu acho que aqui a gente tem algumas ferramentas, por conta da nossa característica aqui de litigation, a gente focou muito, a gente é muito bom em gestão de litigation, né, de processos judiciais, administrativos. O Brasil é campeão nisso. E a gente acredita muito nessa tendência forte aí agora das empresas estruturarem realmente a gestão do seu ciclo de vida de contrato, né? E isso é algo que, por experiência, visitando departamentos jurídicos, olhando, tem um mato alto aí de estruturação, né? Tem muita coisa ainda manual, gestão manual, então muita oportunidade. Eu acho que a área de Legal Ops vai crescer bastante nessa frente de gestão, absorvendo todo o conhecimento que tem, gestão de contencioso, de volume, etc., mas trazendo isso para o contrato e se preparando aí para as Big Fours, né? E é algo que a gente tem que absorver isso e trabalhar com essa gestão, fazer parcerias, entender esse movimento, enfim. É isso que eu apontaria aqui de tendências. Eu vejo muito a questão de Legal Ops entrando na parte de consultoria, e os Legal Ops de escritório, os que são mais estruturados, entrando com essa visão ali nas empresas que têm iniciado com esse departamento, principalmente para revisão de fluxo de trabalho. É uma atividade que a gente já fez, inclusive dentro de banco, revisar todo o processo ali de recebimento de fluxo de malotes de Sindec, por exemplo, de Procon, e é uma demanda forte que eu acredito que tem vindo por aí, e também a questão de apontamento, treinamento de novas tecnologias, como a gente falou exaustivamente lá no início. As pessoas têm buscado muito novas ferramentas, a B2L lá está com a página que não cabe mais lá de tanta empresa, e a gente como área que já testou muitas dessas ferramentas, a gente tem aí um conhecimento de causa para conseguir ali revisar o fluxo e minimamente apontar uma tecnologia ali mais adequada para o perfil do cliente. Bom, então acho que com essa resposta eu caminho para o fim do episódio. Então eu queria agradecer muito a vinda do Guilherme aqui com a gente hoje. Foi muito bom contar com a tua participação e poder conhecer um pouquinho mais da operação do Gympass. Pô, eu que agradeço, foi um super prazer aqui, enfim, a gente bateu papo, foi super rápido, né? Eu nem sei quanto tempo durou, mas passou, aprendi muita coisa, foi sensacional. Obrigado, Coelho, Paulo e Paulo também, por esse tempo aqui, foi muito bom. Paulo, também queria te agradecer muito por ter vindo até aqui, gravar com a gente, foi muito bom também te ouvir hoje e queria que você deixasse seus agradecimentos. Silvia, obrigado. Eu que agradeço, na verdade, eu agradeço muito ao convite. Acho que a oportunidade de falar novamente, né? Acho que é muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar entre amigos, né? Acho que isso é uma... E não só entre amigos, mas entre amigos que estão ali pensando isso, a gente acabou de falar sobre futuro, e a gente está pensando um pouco sobre o futuro, né, do nosso trabalho, o futuro futuro do jurídico, né, o futuro do direito, e de como é que isso vai se conectar com
com as soluções tecnológicas, com esse mundo que mudou e que tem mudado. Então é uma grande oportunidade. Quero agradecer demais e me permita também fazer um agradecimento a você que está nos escutando, né, que aí investiu um recurso valioso, que é o teu tempo, né, e que está nos escutando, seja onde você estiver nos escutando. E então espero que essa conversa tenha feito sentido para você que nos ouve. Espero sinceramente que nosso bate-papo tenha feito sentido para a tua carreira, para aquilo que você está almejando, e que tenha pelo menos aí, talvez, deixado aí um ou dois pontos de inquietude em você. E, gente, muito obrigado. Foi um prazer falar com todos. Gustavo, é sempre muito bom ter você aqui e dividir os conhecimentos, para te ouvir e dividir os conhecimentos. Obrigado, Silvia, eu que agradeço. Prazer receber aqui o Guilherme e o Paulo, aqui dois profissionais que estão mudando aqui o mercado. Foi um grande prazer, um grande aprendizado. Agradecer os nossos ouvintes, né, como o Paulo destacou aqui, porque o tempo hoje é o nosso principal recurso, né, Paulo? Então, mas muito legal, gostei bastante da conversa, vários takeaways aqui pra gente, né? Paulo PG, né, Paulo Henrique, e vamos em frente. Obrigado aí, viu, Guilherme e Paulo, pela presença. Paulo Henrique, muito bom te ouvir também. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Silvia. Para mim é uma grande honra estar aqui na presença de duas grandes referências para mim, o Gui e o Paulo, meu xará, e compartilhar um pouquinho aí com vocês do nosso fluxo, do nosso papel aí na criação e na divulgação desse nome, né, do Legal Ops. Eu quero agradecer também a você que está escutando a gente. Espero que isso realmente, como o Paulo disse, faça sentido para você e para a sua carreira, e me colocar à disposição. Quem quiser me buscar aí nas redes sociais, no LinkedIn, tá lá, Paulo Henrique Fernandes, pode ficar à vontade, e vai ser um prazer bater um papo com você também. E assim eu vou encerrando mais um episódio. Lembrando que você pode ser avisado cada vez que a gente sobe um conteúdo novo lá no Spotify, acionando o sininho. Se você também quiser saber tudo que o PG anda fazendo, é só seguir o PG lá nas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Eu fico por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!